Bora lá, João Pedro. Teu problema é binário? Veja, você está usando uma base do ECA. Então a base é sua, né? Eu estou usando um algoritmo de classificação para prever os dados no ECA. Pois é, alto, moderado e nulo. Beleza. Então quando você tem mais de um valor, a tendência aí você vai, vai ter uma matriz 3x3, né? Que ele vai classificar quanto ó, a quantas instâncias, né, foram classificadas eu vou opa, aqui quantas instâncias foram classificadas é, isso, isso alto, mas classificadas como moderado. Quantas eram alto, classificadas como nulo? É isso que ela vai trazer. No caso, as três instâncias não. As três instâncias, João Pedro, é cada exemplo classificado, né? Então, no caso, não são as três instâncias, o que você está querendo dizer. Os três rótulos, né? Deixa eu ver aqui. Você tem você tem a base aí? Porque no ECA aqui eu não conheço. Tá. Isso. Isso. A, B e C. É o que você preveu e o real. Então, você tem aí 333 instâncias que foram previstas como da classe A e elas de fato são da classe A. Você tem 17 que foram previstas. Se você colocou aí o previsto é esse mesmo, né? Previsto está na horizontal, nas colunas, e a classe real está na vertical, né? É o Classify Bad A ou B, né? Aqui eu erro. Ele marcou todo mundo com 700. É que vocês não estão vendo minha tela, não. E ele marcou todo mundo como A. Então ele classificou aqui
aqui o meu como A e o real. Então, 33 acertos de A. Perfeito, isso aí tá certo. 17. Você estimou como B, mas na verdade era um A. 23 você estimou como C, mas na verdade era um A. É isso que está dizendo aí na sua tabela. E uma base. Beleza. Nível de ansiedade, tal, lá. Fatores. Qual é a sua dúvida aqui? É só na leitura mesmo da matriz de conclusão. Tá. A leitura é essa que eu estou lendo para você agora. Ó. 22 você preveu como A, mas era um B. Então, esses 22 seria... É, o que você preveu, não tá, você está me dizendo que é como no ECAD, né? Classified by na horizontal. Sim. Aí você preveu como A 22, mas era um B. Certo. Você errou. 26 você botou que era A. Mas era C. Então, Eles são falso positivo no caso, então. Então, a questão do falso, se você tiver o resultado aí da tabelinha, a questão do que é falso positivo e falso negativo, você interpreta assim. Falso positivo, ou seja, é aquele cara que eu disse que era da categoria positivo, de uma categoria, mas não era. Quando você tem um problema binário, fica mais simples. Por quê? Porque você simplesmente diz assim, ó, ou ele é de uma classe ou ele não é de uma classe. Então eu escolho uma classe para analisar, por exemplo. Spam não é spam, né? O velho exemplo, né? Evasão não é evasão. Então eu vou analisar a classe de evasão. Se eu estou analisando a classe de evasão, quando eu digo que positivo é evadir, depende do que eu digo que é positivo. Se positivo é evadir, eu vou analisar quantos eu disse que era positivo, mas errei. Por isso que falso. Um falso positivo. Eu disse, esse cara vai evadir. Mas não evadiu. Falso positivo. Esse cara vai evadir, mas evadiu. Verdadeiro positivo. Esse cara não vai evadir. E ele não evade. Verdadeiro negativo. Mas negativo porque eu considerei que positivo é ele evadir. Ah, entendi. Entendeu? E se eu estou analisando a classe evadir, a classe 1, a classe evadiu. Que normalmente é o que a gente faz, né? Normalmente a gente analisa aquela classe de menor ocorrência, né? A classe que causa algum problema, né? A classe que a gente precisa analisar. Por exemplo, se eu tenho uma base onde todo mundo passa, ninguém evade, todo mundo conclui o curso, faz muito sentido eu analisar, né? É verdade. Então, assim, normalmente é em cima daquele grupo que é um grupo
anômalo, vamos dizer assim. Então, eu quero identificar quem vai evadir. Identificar quem não vai evadir, geralmente, por exemplo, num contexto desse, não faz sentido. O que é que eu vou fazer com o aluno? Eu descobri que esse aluno não vai evadir. Legal. Vou dar um diploma a ele porque eu acho que ele não vai evadir. Não faz muito sentido. O que é que eu vou fazer com um e-mail que não é spam? Eu vou ler. Eu não vou fazer nada. Eu vou deixar ele seguir o rumo normal dele. Agora, quando eu descubro que um e-mail é spam, eu vou tomar uma decisão. Eu vou enviar ele para uma caixa específica de e-mail. Quando eu descubro que um aluno tem uma alta possibilidade de evadir, eu vou tomar uma decisão. Eu vou chamar ele, vou dar uma atenção, eu vou botar o psicólogo, eu vou falar com os professores, sei lá. Entendeu? Então, assim, qual é a minha classe de interesse? Normalmente é essa, né, que nos chama a atenção. No seu caso aí, eu não sei o que é que você quer analisar. Olha, todo problema, gente, não é simplesmente gerar números. Você tem que ter um propósito. Eu não sei direito o que é essa base, mas é uma base... Essa pior, pelo menos... Estudantes, estresse de estudante. Né? Não é isso? Isso aí. Legal, bacana. Muito boa, inclusive. A análise é até interessante, depois vou dar uma olhada nela. Mas quando tu analisa ela aí, tu tem 3 opções. Tu me mandou alto, estresse moderado e não tem estresse, né? Na verdade, eu acho que talvez eu estava considerando errado. Eu estava considerando nulo, moderado e alto. Sim, tudo bem. Não são os 3 ali? Alto, moderado e nulo. Nulo significa provavelmente que o cara não tem estresse, né? É um estresse que não é insignificante. Praticamente não é identificado como estresse, né? Então, uma decisão de negócio. Você pode trabalhar só com estresse alto e estresse nulo, por exemplo. Então, você pode eliminar os estresses moderados e trabalhar com esse problema binário. Isso vai depender do seu contexto que você quer fazer. Até porque o moderado é aquela história, o que é que eu vou fazer com um cara de estresse moderado? Tudo bem, no meu contexto educacional, conversando com um pedagogo, com um psicólogo, talvez os caras tenham estratégias, não, isso aqui normalmente tem estudos para isso, eu não sei, eu não sou da área. Mas normalmente eu vou fazer o quê? Trabalhar com quem tem estresse alto. Diminuir o estresse do cara. Eu não vou me preocupar com quem estresse nulo, eu vou estressar o cara, né? Que ele está nulo, vamos estressar ele. Né? Não faz sentido, entendeu? Então normalmente eu iria trabalhar com estresse alto. Então, outra possibilidade, não, professor, eu não quero eliminar os moderados. Mas eu quero trabalhar com quem? Eu quero trabalhar com quem tem estresse alto. Para mim, estresse alto é o que eu quero trabalhar. Então, você trabalha com sim, não. Todo mundo que você modifica a sua base. Todo mundo que tem estresse alto e todo mundo que não tem estresse alto. E aí você vai trabalhar só com quem tem estresse. Mas você não joga fora os moderados. Outra forma. Se eu considerar que o moderado, o cara está estressado. Se eu quiser mudar esse trabalho para binário. Mas se eu não quiser continuar dessa forma, é importante que no trabalho eu justifique o que é que eu quero fazer. Né? Então, os caras que eu vou trabalhar são a galera que tem estresse alto. Então, se eu classifico... Lembre que cada classificação dessa, quando ele diz assim, acertou ou errou, antes dele dizer acertar ou errar, ele está calculando uma probabilidade. E baseado na probabilidade e baseado em um limiar, eu vou classificar ele como alto, moderado ou nulo. Por exemplo, se eu estiver usando um Naive Bayes, ele vai fazer aquela probabilidade máxima, né? Aquele valor máximo, que na verdade não é nem a probabilidade, que ele calcula no fim das contas, né?
aquele argumento máximo, né? E o que tiver maior argumento, ele classifica. Aula passada, né? Abri aqui o material, mostra a vocês. O P-arg máximo, né? Por exemplo, o alto vai ter um valor, o moderado vai ter um valor e o nulo vai ter um valor. O que for maior, ele vai classificar como daquela categoria. Né? Porque eu tenho 3. Se eu estiver trabalhando com binário, eu posso considerar que um vai ter mais de 50% e o outro menos de 50%. Né? Mas não necessariamente um que tenha 60% eu vou classificar ele como da classe que tem 60%. Porque às vezes o meu limiar é 65%. O meu threshold, né, é 65%, é 60%. Eu ajusto o meu threshold. Então assim, primeiro, defina bem o que você vai analisar. Defina bem o que você vai analisar. Né? Eu vou analisar o quê? Eu vou analisar o aluno estressado. E aí eu defino que o aluno estressado é aquele cara que é alto. O moderado, eu não vou tomar decisão com ele. Isso é uma escolha minha. Você pode fazer diferente. Então, se eu disser que eu só vou analisar o cara que é alto, altamente estressado, não tem para que eu me preocupar com 3 categorias. Agora, se eu disser, não, eu tenho um grupo de decisões que eu vou tomar para os caras que têm estresse alto. Eu tenho um grupo de decisões que são mais moderadas para quem tem estresse moderado. E tem um grupo de decisões para quem é nulo. O nulo que não... Eu vou, por exemplo, fazer uma pesquisa com essa galera para tentar, sei lá, identificar padrões aí nesse cara que é nulo. Aí tudo bem. Aí para cada categoria eu tenho um conjunto de decisões que eu vou tomar. Aí eu vou analisar. Eu tenho três, digamos, perguntas a responder. Tenho 3 decisões a tomar. Para quando é estresse alto, moderado e nulo. Então, quando eu vou analisar o alto, eu vou olhar o quê? Quantos falsos positivos, vamos dizer, ou verdadeiros positivos. Qual é o verdadeiro positivo? Aquele que eu classifico, que é alto, o A. Vamos considerar A alto, B moderado e C nulo. O A, que eu disse que era A, e realmente é. Eu tenho essa taxa de verdadeiros positivos. É toda a galera que eu disse que era A e que realmente é. Então, 333 eu disse que era A, 22 eu disse que era A e 26 eu disse que era A. Na verdade, eu disse quantos eram A? 355, 75, 81. 381. Oi. Tá usando a base, não é? Oi? Tá usando a base, não é? Não, é porque eu tô compartilhando a tela, não é porque eu tava olhando o teu exemplo aí. Ah, entendi. Aí, ó. Ah, Tava somando isso aqui, ó. 333 com 22 com 26. Entendeu? Deu pra entender. Entendeu agora o que é o verdadeiro positivo? Todo mundo verdadeiro, eu acertei. Positivo. Todo mundo que eu disse que era positivamente daquela classe. Eu tenho um verdadeiro positivo do A. Eu tenho um verdadeiro positivo do B. E eu tenho um verdadeiro positivo do C. Para cada rótulo, para cada classe, eu tenho um resultado. Então, o verdadeiro positivo do A, 333, 22 com 26. É todo mundo que eu disse que era A, que eu classifiquei como era A. Dá 381 aí. Né? 330 com os 40, 370,
com 5, com 6, 11, 381. Então eu tenho 381 camaradas que eu disse que era A. Mas na verdade quantos eram? 333. Então 333 dividido por 381, eu tenho 87,4% de precisão. Isso é a precisão do A. Agora, agora veja outra coisa. Qual é o recall? Quantos de fato são A? 333 que você acertou, né? Que é os verdadeiros positivos, dividido por quem? Pelos verdadeiros positivos mais os falsos, porque só voltando ao exemplo anterior. O que é a precisão? Precisão é o verdadeiro positivo 333. São 333 caras que eu disse que eram A e eram A. O positivo, que eu classifiquei positivamente como A. Dividido por 333, que é o verdadeiro positivo, mais a galera que eu errei. Quem é a galera que eu errei? Se eu errei, começa com falso. O macete é esse para não esquecer. Falso, errei. Positivo, errei dizendo que era positivo. Positivo aqui eu estou considerando que é o A. Falso A. É aquele que eu errei dizendo que era A. Esses 22 aqui, porque eles eram B, e esses 26 aqui, porque eles eram C. Dá 48. Com 333, dá 381. Então, a precisão é VP, que é verdadeiro positivo, dividido por VP mais FP. E FP é 48. Que é 333 dividido por 381, que deu aquele valor aqui, 87, né? É 87,4. Agora, se eu quero saber o recall de A, é 333 verdadeiros positivos dividido por quem? Por 333 verdadeiros positivos mais, opa, tem que mais quem? Mais os que eu errei, que na verdade eram A, certo? Mas eu classifiquei como B ou como C. Ou seja, é falso. São verdadeiros falsos? É porque eu não errei, então eu chamo de falso. O macete, para não esquecer. Falso o quê? Eu errei como? Eu classifiquei como não A. Classifiquei como B ou como C. Então é o falso negativo. Por isso que é o VP dividido por o VP mais o falso negativo. Quem é o falso negativo? 17 mais 23. Então vai dar 89%, que é o recall. Então ele teve de precisão 87,4 e de recall 89. Está bem equilibrado. Você botar aí um F1 score, vai dar em torno de 88%. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que eu estou analisando qual é a interpretação que eu digo? Eu estou dizendo que 87,4% da galera que eu digo que tem estresse alto, realmente tem estresse alto, que é a minha precisão. E 89% da galera que tem estresse alto
eu consigo identificar, consigo capturar como sendo um cara de estresse alto. Essa é a minha interpretação para quem tem estresse alto. Então eu posso dizer, olha, isso aí, pá, eu tive boa interpretação. Agora, eu quero saber para o moderado. Faz sentido para o meu negócio eu identificar quem é um moderado? Ok. Dúvida? Agora ficou bem claro, assim. Se aí qualquer coisa, volta pelo menos no conteúdo. Do primeiro módulo. A gente debateu isso bastante lá. No caso, já tem um PDF falando bem direitinho. Tem, sim, senhor. Tá lá tá lá na. Você fez o primeiro módulo? Fez sim. Pronto. Você não tá lá no primeiro módulo? Lá no primeiro módulo, você pega o material do primeiro módulo. Esse é o segundo. Inclusive, eu vou precisar saber se vai ter quórum para o terceiro. Se tiver pelo menos 5 pessoas, eu penso em continuar esse curso para o terceiro módulo. E é até forma da gente debater mais e estudar mais. Beleza? Beleza. Deixa eu... Conseguiu entender qualquer coisa, o material é esse aqui, ó. Aqui, ó. Como é teu nome? João Pedro. João Pedro. Pronto, João Pedro. Deixa eu vir aqui, até olhar aqui, ó. Primeiro modo tá aqui, você tá aqui, ó, João Pedro. Só esqueceu da última atividade, mas... E da 1 e da 2, que não é tão importante. Mas é bom, você ainda pode chegar lá e fazer. Não, beleza, vou revisar. Porque pode ser que a menina que trabalha nesse projeto comigo, né, a aluna, ela quando vê assim 3 pendentes, eu disse a ela que a atividade 16 desconsiderasse. Pode ser que ela não gere o certificado porque... Mas eu disse a ela que até 3 pode. Então acho que no seu caso ela gerou. Até 3 sem entregar. E as suas são as 3 mais simples, né? Que é a 1 e a 2. Na verdade tem 16, né? Teve essa também. Mas enfim, você fez. Esse assunto tá aqui, ó. Esse assunto a gente já discute aqui, ó. Tarefa de classificação. Chegar aqui em... Atividade 6, 7, 8. Essa daqui. As tarefas. Nesse caso está na de classificação. Tem uma aula aqui falando dela. Provavelmente aqui. Mas o material está aqui, né? Conteúdo. Você vem nesse. E é para slides. Eu botei mais de um. É esse aqui. Conceitos e técnicas. É o módulo 1, né? Essa atividade aqui, ó, classificação, redes neurais, aqui é só dando uma ideia, né, do que é a parte 1 do módulo 1, né? A tarefa de classificação, pronto. O primeiro tópico da parte 2 do módulo 1, que é o parte 2 que começa aqui no capítulo 9. É esse capítulo 9 aqui. A gente vai falar de matriz de confusão, ó, que eu acabei de falar. Precisão e o recall.
Esse material aqui vale muito a pena vocês estarem sempre lendo para revisar, gente. Eu estudo toda hora, a gente, quanto mais repetir, esquece um pouquinho, vai lá atrás, volta, dá uma lida. Lembrando, pessoal, que isso aqui é gratuito para vocês, né? Porque é pelo IF. Mas qualquer plataforma aí, para um material desse você vai pagar, entendeu? Pagar caro. Se você está na área acadêmica e quer aplicar esses conceitos, show de bola. Se está na área do mercado, aí eu recomendo você. Para a parte acadêmica, esses 2 módulos já é suficiente, principalmente com o módulo de estatística que quem também fez. E se fizer o 3º, melhor ainda. Agora, para a parte de acadêmica, né? Para a parte de mercado, aí eu recomendo que você meta mais a mão na massa, porque é aprendizado de máquina. Por isso que eu não falei curso de machine learning, não, para não... Curso machine learning para pesquisa, estatística para pesquisa, porque eu sei que a cobrança, né, a cobrança das métricas é maior até, né? Então, a gente é mais detalhado na academia, mas o que é preciso que você saiba é bem menor. No mercado o cara pede que você saiba mais, porque você vai precisar saber programar, nada é só saber os conceitos. Você vai programar, vai saber isso, não é nem você saber os detalhes dos detalhes, não. Mas a quantidade de conteúdo é maior, né? Na academia você é menor a quantidade de conteúdo, mas você se aprofunda mais naquele conteúdo. Basicamente é isso. Então por isso que para cá dá, porque é só você dar uma aprofundadazinha, por isso que o curso de múltiplos modelos seria interessante para vocês. Seria uma continuação, né? Vocês teriam 3 cursos. Deixa eu abrir aqui o... Tava dizendo a outra turma agora. A quinta-feira eu fico só o paior. A gente vai comentar hoje de um algoritmo muito simples, tá? Tem um tempinho ainda bom aí, até 11. Que é o algoritmo baseado em regras. Né? É um algoritmo baseado em regras. Regras são fórmulas simbólicas, tá, pessoal? Basicamente utilizando aí o se e o então. Então o modelo que é criado é um modelo que você baseia-se em regras. Tá? Ou seja, você cria um conjunto de regras, o modelo é um conjunto de regras, né? Que baseado na característica de um exemplo, você vai ter uma predição, uma classe, ou até mesmo um score, né? uma probabilidade. Essas regras, inclusive, podem ser baseadas em CRISP, né? Quando eu digo regras baseadas em CRISP, eu estou me referindo a regras estritamente booleanas, né? Ou probabilísticas, onde eu tenho uma probabilidade, eu posso ponderar aquela regra baseado nessa confiança, baseado nessa probabilidade, certo? Então, por exemplo, uma regra padrão é essa: se eu tenho idade acima de 65 e é uma doença crônica, então o risco é alto. E aí eu posso ter um nível de confiança disso aí que eu meço de 0,87. Ele chegou nesse risco, ele classificou como alto, mas ele tem uma probabilidade aí de 0,87. É muito comum que você diferencie esses modelos de regras de outros modelos, né? Por exemplo, árvores de decisão é muito parecido, tá? Mas, por exemplo, quanto à interpretabilidade, por exemplo, as regras são mais legíveis, né, para a gente, né?
para os seres humanos. Quanto à flexibilidade, a gente consegue, por exemplo, eu não sei se eu coloquei aí, a gente consegue incorporar conhecimento mais nas regras, né? Adicionar conhecimento de regras de negócios dentro daquele modelo. Entenda, o modelo que é criado é um conjunto de regras. Essas regras não são definidas anteriormente, tá? Isso aí era o que normalmente os sistemas especialistas faziam. Isso já era considerado inteligência artificial, tá? Muitos consideram, e a maioria da literatura considera, é uma inteligência artificial. Não no modelo tradicional que a gente conhece, onde a gente cria um modelo, né, que vai tomar decisões baseado no conhecimento que ele tem anterior. E hoje a gente já tem a IA, né, generativa, que já é outro padrão de IA. Muita gente acha que inteligência artificial é simplesmente IA generativa, né? Mas na realidade, para chegar nesse contexto de IA generativa, gerar conteúdo, né, a IA teve que amadurecer muito, muito nessa ideia, né, de aprendizado supervisionado, que é o que a gente está vendo aqui. É porque basicamente a base da IA para gerar conteúdo, né, é gerada a partir de probabilidades ali. Qual é a probabilidade da próxima palavra vir? Mas qual é a probabilidade, baseado nesse contexto aqui, nesse conjunto de palavras, qual é a probabilidade de vir uma outra palavra? Qual é a palavra mais provável de vir? E assim por diante. Então, algumas diferenças, né? A gente não estudou redes neurais aqui. Eu posso, nesse outro curso, trazer uma abordagem, uma aula sobre redes neurais. Não redes neurais a ponto de estudar deep learning, convolucionais, recorrentes, não é isso, se alguém já estudou. Mas redes neurais baseadas em perceptrons, né? Que é um perceptron, a gente estuda o que é um perceptron, uma rede de um único neurônio. Basicamente ele é uma regressão linear praticamente. E aí eu tenho multilayer perceptrons. Acho que a gente precisaria de umas 2 aulas de redes neurais nesse curso. Então seria uma abordagem de curso de redes neurais e múltiplos modelos. Eu diria até que uma rede neural de MLP, com vários neurônios, eu poderia enxergar ela como um sistema de múltiplo modelo. Eu inclusive enxergo dessa forma. Se você estudar o que é uma rede neural, estudar o que é um sistema de múltiplo modelo, um ensemble, você entender que cada neurônio é um modelo no contexto de redes neurais MLP. Eu entendo dessa forma. Não é normalmente visto dessa forma. Mas, se você pensar bem, você pode entender dessa forma. E aí a gente iria estudar os outros conceitos, como eu falei no áudio aí para vocês. Bagging, boosting, stacking, as características de um sistema de múltiplos modelos. Enfim. Mas passando isso aqui, estava aqui. Interpretabilidade, flexibilidade, escalabilidade e extração de regras. Então, a escalabilidade dos modelos de regras, a flexibilidade, é uma característica importante porque você pode ir adicionando novas regras ali, né, naquele modelo, para ele tomar decisões. Uma árvore de decisão, por exemplo, você pode ver como um conjunto de regras. Aí está um exemplo.
Um sistema de especialista ele pode dizer isso. Se tiver febre alta em erupção, sim, então o diagnóstico é sarampo. Né? Um sistema de recomendação, né? Motores de recomendação, pode dizer, se no carrinho tiver uma variável lá, tiver elementos, e o cliente veio de uma certa página, então recomende um produto Z, e assim por diante. Né? Esse é o contexto de regras. Esse é o contexto de regras. Algumas práticas, inclusive, boas, no contexto de regras, é você, por exemplo, definir prioridades. Né? Quem define isso, na verdade, é o algoritmo. Né, gente? Você entender como ele funciona. Quando eu digo você, é o algoritmo fazer isso. Mas, por exemplo, o algoritmo ele define prioridade, essa regra é mais importante do que essa. Ou definir regras de default, ou seja, se nenhuma regra cobrir aquele contexto, né? Chegou um cliente no horário tal, no dia tal, com, sei lá, quantidade de compras tal, entrou lá no site, botou carrinho, não botou, veio de outro site, aí ele tem um conjunto de características que não está coberta por nenhuma regra. E aí você tem uma regra default, né, para tomar uma decisão para aquilo ali. Outra estratégia boa é você também trabalhar com pesos. Né, eu trouxe isso aqui. Probabilidades. Documentar aquilo ali. Tá? Esse exemplo aqui é um fluxograma, beleza? De um conjunto de tarefas que a gente costuma fazer numa estratégia de regras. Né? Você tem os exemplos, você pega as características deles, né? As features, normaliza, aquele velho conceito que a gente já teve, né? Avalia as regras. Se isso acontecer, isso acontecer, isso acontece. Né? Pode acontecer conflitos, e aí, por muitas vezes, mecanismo com probabilidades pode ser utilizado para resolver esse conflito. Né? Uma regra diz para tomar uma decisão e outra regra diz para tomar outra decisão. Então, definir prioridades é, por exemplo, qual a regra vai ser vista primeiro. Né? Mas esse é o funcionamento de um classificador baseado em regras. A questão é isso aí, ó, que eu estava falando. Definir as prioridades e as regras de default, pesos, probabilidades para lidar com incerteza, né? Conjunto de regras com métricas e dados de teste e documentar cada regra, porque a regra ela tem uma vantagem porque você pode interpretar e explicar bem ela. Não é mesmo? Então, por exemplo, uma regra pode ser escrita dessa forma aí. Ó. Se eu tenho desconto alto e produto recomendado, eu mando comprar. Uma regra simples, se idade menor do que 18, classe jovem. Eu sei que todo mundo já compreendeu isso aqui. Né? Eu posso ter também um conjunto de regras. Se idade menor do que 18, jovem. Se idade maior do que 18 e menor do que 60, adulto. Né? Se idade maior do que 60, tem um conjunto de regras aí. Eu posso ter várias regras. Idoso. Então, como é que eu vou classificar aquela pessoa? O que é importante vocês entenderem nesse começo é simplesmente que o modelo, baseado nos dados, ele é gerado a partir de padrões, de regras que ele vai descobrindo ali naqueles dados. Ele percebe, por exemplo, que toda vez que um atributo existe, esse outro atributo aqui, a resposta, ele tem 99% de chance de acontecer. Então ele cria já uma regra ali com um certo grau de confiança. Os atributos, né? Os atributos ele pode ser nominais, pode ser numéricos, pode ser booleanos, você já conhece isso aí. Quando o atributo é numérico,
eles podem ser discretizados, né? Para poder ser comparado. O ruim é que você perde um pouco de informação. Tá? E aí, como é que funciona um classificador? Ele recebe um exemplo com os atributos, ele avalia cada regra e seleciona a regra que ele cair. Dentro do if que ele vai cair, resumindo é isso. E aí ele vai sair com uma produção. Né? Aquele conjunto de regras não é você que define, é o algoritmo que faz com que aprenda. E é o método que eu induzo essas regras pode ser de vários tipos diferentes. Tá? Vários tipos diferentes. Estava com esse aqui porque eu ficava aparecendo, né? Mas como tá no ele não vem para cá. Deixa eu ver. Aí são os guerreiros, né? João, Pedro e Daiane. Menos de 10% do que começou. Normalmente a nota é 10%. Mas como esse é um curso mais... E foram 2 cursos, né? No projeto aqui... Até agora só um mandou, que foi Christian. Então ainda tem Christian aí. Atividade 7. Christian, Renan e Stephanie. Stephanie e Renan aí talvez. Atividade 6. João, Stephanie, Renan, Christian. Daiane. Tem que fazer as atividades, tá, Daiane? Faltando fazer as atividades. E aí, talvez o prazo não dê tempo, né? Professor, só uma dúvida. Assim, se eu entregar o projeto, pelo menos o certificado do curso 1, eu recebo? Se você entregar o projeto do curso 1, sim. Agora, para o do curso 2, você tem que entregar o projeto e fazer as atividades. Beleza. Mas faça as atividades do curso 2, cara, senão... Beleza. Entendeu? É um conhecimento, cara, é um conhecimento. Para devagarzinho. Você tem aí 20 dias ainda, pô. É 20 dias ainda, né? É porque é o dia 30, mas são 12, né? Mas você no dia 2 é uma quinta. Você entregando o projeto até dia 30, ok. Mas, por exemplo, dia 2 eu começo a gerar o certificado da galera. Certo? Provavelmente no dia 9 eu já estou com ele todo pronto. Para essa menina. Aí o que acontece? Ela vai ver que você não fez a atividade do segundo. Ela não vai gerar. Mas aí na semana você fala comigo durante a semana. Mesmo que depois do dia 30. Fez. Professor, eu fiz. Está aqui, ó. Verifica aí. Porque ela não vai ver. Ela não vai ver. No dia 2 ela vai começar a fazer, ela não vai ver. Aí você faz, terminou dia 5, dia 6. Aí eu verifico e mando ela adicionar o seu. Entendeu? Então se você analisar direitinho, até dia 9, né? Basicamente. Mas dia 9 eu já começo um novo curso. Na realidade, dia 2 a gente não tem nem aula. Só tem aula até dia 25. Dia 2 a gente não tem aula, não tem nada. Eu fico até online se for preciso, mas não tem nada. Dia 9 começa um novo curso. Programação em Python e Excel para análise de dados. Excel para análise de dados provavelmente terça e quinta de 6h30 até 7h30, 8. E programação em Python toda quinta de 8. Excel vai durar 5 semanas só, porque vão ser 2 dias. E Python vai durar 10 semanas.
Então, se a gente olhar aqui direitinho, eu vou criar um cartaz. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia 11 de dezembro termina. O de Python. Aí... esse 9 de outubro a 11 de dezembro. O de Excel começa dia 9, 1, mas só que vão ser... talvez o de Excel comece no dia 7. Não, acho que dia 9 mesmo. Aí vai ter aqui, ó, talvez até dia 14. 1, 2, 3, 4, 5. Dia 13 termina. É um mês. De 14 a 13. De 14 de outubro a 13 de novembro. Como aqui é véspera de feriado, né? Talvez eu comece no dia 9. 2, 3. Eu tô errado. Não, peraí. É. 1, 2, 3. Esse 28 de outubro aqui é 4. De 9 a 11. É porque aqui a ideia é eu continuar um outro avanço de inteligência de negócio. Seria de 13 a 16 de dezembro. É o outro curso, envolve o Excel também. Mas esse curso só iria existir se vocês não entrassem, né? No de redes neurais múltiplos modelos. Porque se vocês entrarem, aí provavelmente vai ser nesse horário, 9h30 continuando, depois do de... A quinta-feira é que vai ser puxada mesmo para mim, 6h30 até 11 horas. Na quinta. Talvez eu até puxe um curso desse de vocês ou de programação para quarta-feira. Posso puxar até o de vocês. De 9h30 eu dou o curso lá da... Enfim. Não sei, vejo como é que eu faço com vocês mesmo, são poucos alunos. Certo? Só para falar. Então assim, não tá saindo... Eu queria aparecer se o... Voltar para cá, senão a gente não sai. Como é que é uma indução? Como é que é feita essa técnica aqui, né? A ideia é você gerar regras que vai cobrir a maior parte dos exemplos, né? Para classificação e tomada de decisão. Então você vai ter lá, ó, um conjunto de exemplos não cobertos. E aí você vai analisar quais são os exemplos que você vai analisar, que você quer pegar, né? Ou seja, os casos positivos que não estão cobertos, ou seja, todos os dados positivos da base, né? E aí você vai criar uma regra que vai cobrir, né, esses exemplos positivos e não os negativos, né? Você vai criar uma regra para achar quando o cara vai evadir. Vou criar uma regra para achar quando é spam. Aí eu adiciono essa regra e depois vou removendo os exemplos positivos que eu já achei. É o básico. Isso aí é o sequential cover. E aí eu volto para o conjunto de regras, né? Por exemplo, se esse conjunto se esse exemplo não tiver errado, né? Porque eu encontrei uns errinhos nele, mas vamos lá. Você tem esse conjunto de dados aí, ó. O cara recebe desconto, o cara veio de um site recomendado e compra ou não compra, né? O que é que vai se fazer? Tem 1, 2, 3, eu tenho que cobrir essa galera assim aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7.
Então, se eu tenho uma ideia que aquele cara vai comprar, então eu posso tomar a decisão de ficar em cima dele, né? Ficar mandando anúncio, porque aquele cara, vou gastar meu recurso com ele. Eu não vou gastar meu recurso com quem eu acho que não vai comprar. Então, qual é a regra mais forte aí, praticamente, para cobrir os positivos? Se você puxasse aqui todos os exemplos positivos, ó, você vai ver que o desconto é 1, menos nesse. Então, ó, se desconto for 1, ele criou uma regra, compra assim. Porque essa regra vai cobrir, ó, o 1, 2, 5, 7, 10 e 12. Ó. 1, 2, 5, 7, 10 e o 12. Ele não vai cobrir o 8. Porque o desconto é 0 e a compra não. Deixa eu só... fazer uma coisa aqui, pessoal. Tá? Então, é cobrir o máximo possível, né? Aí eu já removo essa galera, né? O 3, o 4, 6, o 8, 9 e o 11. Ó, o 3, 4, 6, 9, 8 e o 11. Ó. É o que vai sobrar. Aí ele vem e diz o quê? O ID8, como eu já tinha dito a vocês, sem desconto, mas é recomendado. Ele ainda representa um caso positivo, então ele já cria uma nova regra. Se desconto é 0, então recomendado é 1. E recomendado é 1, então compra sim. Né? Que aí eu cubro o último sim que eu tinha. Se ele é 0 e aqui é 1, sim. Todos os exemplos restantes eu classifico como negativo. Claro, galera, isso aqui é um exemplo didático, bem simples, né, para você entender o processamento básico de um método de indução. Aí ele criou 3 regras. Se desconto é 1, compra. Se desconto é 0 e recomendado é 1, compra. Se não for nada disso, não compra. Qualquer exemplo que vier agora, ele vai jogar aqui dentro e vai classificar. Isso aqui é o modelo. Aí tem vários exemplos de algoritmos mais clássicos para indução de regras, né? Usando entropia, usando multiclasses. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas o que a gente precisa entender são esses conceitos dessas métricas: suporte, confiança, cobertura e acurácia. O suporte, pessoal, ele é a proporção de exemplos que satisfaz a condição. Vamos lá. O suporte, o que é que ele vai indicar? Ele vai indicar o seguinte: é uma proporção de exemplos que satisfaz a condição da regra. Por exemplo, eu tenho uma regra, não tenho lá? Se desconto é 1, classifico como sim, isso é uma regra. Qual será o suporte dessa regra? Basicamente cada regra vai ter o seu suporte, tá? Suporte é o quê? Quantos exemplos desse dataset satisfaz essa regra? Se a gente olhar aqui, usando a regra se desconto 1, compra sim, quantos exemplos satisfaz essa regra? 6 de 12.
Certo? 6 exemplos satisfazem a regra de 12. Beleza? Quantos são descontos? São 1. 6. Quantos elementos eu tenho? 12. Tranquilo? Eu não sei escalado aí, mas beleza. E o que é a confiança? Exemplos cobertos que pertencem à classe prevista. Veja. Qual é a proporção de exemplos que eu cobri e que pertence à classe prevista? Bem, é o que a gente já estudou, né? Quantos exemplos eu cobri? 6. E que pertence à classe prevista? 6. Então a minha confiança é 1. Quando eu disse que era comprava, ele comprava mesmo. Então, eu tomei aquela decisão, dessa primeira regra, de se desconto igual a 1 compra, não é só porque... não é porque 100% acontece, não. Eu poderia criar uma regra. Se eu mudasse os dados aí, adicionasse dados, poderia acontecer o quê? Poderia acontecer de eu ter uma regra de se desconto 1 compra assim, poderia ter 10 desconto igual a 1, mas a confiança é 60%, por exemplo. Porque dos 10, só 6 eram sim. Os outros 4 eram não. E tem a regra. Mas essa regra tem que confiança. Nesse exemplo, 60%. No que eu estou trazendo aqui agora, 100%. Porque os 6 que ela cobre, desconto igual a 1, ela diz que para esses 6 é sim. E esses 6, de fato, é sim. Né? Ela não diz, então é sim? Então, a confiança dela é 1. A cobertura são quantos casos positivos foram abrangidos pela regra. Né? Quantos exemplos positivos do dataset a regra consegue abranger. Ou seja, basicamente é a razão entre o número de exemplos positivos coberto pela regra e o número total de exemplos positivos no dataset. Se você contabilizar aqui, você tem 7 sims. Ó. 7. Então, qual é a cobertura dessa regra? Essa regra cobriu 6 dos 7 sims. Tá aí já, né? E a acurácia vocês já sabem, é quantos eu classifiquei corretamente considerando todas as regras. Esse meu exemplo aqui, ele foi bem específico, né? Foi bem específico. Ele só criou regras que, de fato, tinha confiança 100%. Isso é para mim a primeira regra, né? Lembre, o suporte ele vai dizer qual a proporção de exemplos que eu tenho que satisfaz a condição da minha regra. A minha regra dá suporte, vamos dizer assim, a quantos exemplos do dataset? 6 dos 12. Qual é a confiança? É a precisão. A confiança é uma coisa da precisão. Quando eu digo que tem 6 desses 6, quantos eu realmente é da classe que eu disse que era? Realmente é sim. 100%. E quantos eu cobri? Cobri. Eita, estou só
Tá ligado? Quantos eu cobri? Cobri 6 dos 7 que existe lá, nessa regra. Aí o resultado. Então, quando eu digo assim, quando eu digo que o suporte é 0,5 para a regra 1, que é a primeira regra, mostra que essa condição desconto igual a 1 está presente na metade dos exemplos do dataset. Então, se eu digo que o suporte é 50%, eu estou dizendo que essa regra está presente para 50% do dataset. Se eu digo que a confiança é 1, quando o desconto é 1, eu estou dizendo o quê? Que ela sempre acerta, essa regra sempre acertou. No treinamento, obviamente, né? Ou seja, ela é sempre correta. Ou seja, a regra não comete erros para os casos que ela cobre. Ela cobriu aquela regra 6 casos dos 12. Por isso que isso é o suporte dela. E ela acertou os 6 do que ela cobriu. Né? Do que ela deu suporte, na verdade. Agora, a cobertura é daquela regra, é daqueles que existem. É o recall, né? A sensibilidade. Ou seja, ela explica 85% dos casos. Dos 100% dos casos positivos, ela explica 85%. Aí o ID8 precisou de uma segunda regra. E a acurácia é uma medida para combinar todas as regras. Né? Você pode... A gente já conhece a acurácia, a métrica mais padrão aí de análise. Para classificação. Você pode, inclusive, criar para a regra 2. Ó. Qual é o suporte? Qual é a confiança? Então, a regra 2, o suporte, ela só dá o quê? Suporte de quê? Quantos exemplos ela satisfaz a condição do dataset? Só um, né? Nessa regra 2, só um. De 12. Então, o suporte dela né, baixo, ou seja, quantos exemplos satisfazem aquela condição? 1 de 12, ou seja, seria dizer que essa regra estaria presente em 1 de 12 exemplos, né? Menos de 10%. Então, de 8% aí. A confiança é 100% dela, né? A cobertura ela vai dizer dos 7, ela só puxou 1, né? É uma regra que tem um recall menor. Um complemento da principal regra, né? Então o suporte mostra o que? A relevância da regra para o dataset. É o suporte, inclusive, que pode te dar um peso naquela regra, né? Então, por exemplo, essa regra ocupa 50%. Então ela tem um peso maior do que a outra que só tem 8%. A confiança indica que a regra é 100%, isso aqui a gente já viu. A cobertura mostra que quase todos os positivos foram explicados. Se eu juntar todos, veja que a acurácia não é para uma regra, é para todo o modelo, né? Uma regra com alta confiança e suporte moderado é muito precisa, mas cobre apenas parte do dataset, né? 50% do dataset. O suporte indica a relevância da regra em termos de frequência, né? É aquela questão, né? Ele dá suporte a quantos por cento do dataset, né?
A cobertura mostra o quanto dos casos positivos são explicados pela regra. O RICO é a mesma coisa. E a combinação dessas métricas orienta a seleção de um conjunto de regras mais útil e bem equilibrado. Veja que o suporte, é como eu estava dizendo a vocês, né? Ele vai indicar a relevância da regra. Então você já pode considerar o suporte como um peso. Qual é a regra mais importante? Talvez a regra que venha primeiro, aquela que tiver maior suporte, né? A grosso modo, eu posso dizer isso aí. Saindo um pouco, eu coloquei essa parte aí, mas não faz parte do conteúdo, isso é mais associado ao aprendizado não supervisionado. O uso de regras é muito comum também para você procurar padrões em conjuntos de dados para encontrar associações entre eles, né? Então, por exemplo, quando você vê uma regra dessa que dá alto suporte e alta confiança, né, você pode criar associações. Então, por exemplo, você pode dizer, ó, se desconto é alto, compra é sim, né? Uma regra você criou aqui uma regra de classificação, não foi isso? Qual o objetivo? É a previsão. O que a gente está estudando, modelos supervisionados. Agora, os atributos de entrada e saída. O modelo é supervisionados. Certo? Quando a gente vai trabalhar com regras, que é muito comum, não é o caso aqui, tá? Só estou comentando com vocês. Para modelos não supervisionados, a gente não vai usar o rótulo, né? A gente não tem saída. O que a gente vai utilizar ali é associações entre... É como se todo mundo fosse um atributo. E que a gente vai procurar é associações entre esses atributos. Por exemplo, ele pode encontrar aqui pão e leite. Quem compra pão e quem compra leite também compra manteiga. Veja que manteiga, eu não estou verificando se eu compro ou se eu não compro manteiga. Eu estou verificando a lista de itens de todo mundo que faz compras. O cara comprou pão, comprou leite, comprou manteiga. Várias vezes isso aconteceu, vamos dizer. Certo? Mas você não tem aí uma supervisão, um modelo supervisionado. Então você aí é muito comum que você identifique os itens individuais com esse algoritmo a priori que a gente estuda lá, né? Estudou também lá no Naive Bayes. Ou seja, você faz uma proporção, né, para cada regra daquela. E aí você pode ir combinando e aumentando o conjunto de elementos. Por exemplo, criar uma regra de A para B e vai verificando suporte, confiança. Por exemplo, para ficar mais simples, esse exemplo clássico aqui, ó. Isso aqui não é modelo supervisionado, tá, gente? Só para trazer para vocês um uso prático de regras também. Primeiro o cliente foi lá, comprou pão e leite. Segundo foi lá, comprou pão, fralda, cerveja e ovo. O terceiro comprou leite, fralda, cerveja e suco. O quarto comprou pão, leite, fralda e cerveja. E o quinto comprou pão, leite, fralda e suco. Então, se você for verificar o suporte para cada elemento desse, por exemplo, só para pão. Pão está em 4 dos 5 exemplos, 0,8. Leite está em 4 dos 5. Fralda, 4 dos 5. Esse é o suporte de cada um, de cada item. Cerveja e suco. Então só tem um suporte aí. Então eu vejo que pão, leite e fralda são os itens mais comprados. Pão, leite e fralda são os itens mais comprados. Agora, se eu vi que pão, leite e fralda são os itens mais comprados, eu posso analisar pão e leite. Pão e leite tem 1, tem 2, tem 3. 1, 4, 5. Então tem 3 de 5. Pão e fralda. 1, 2, 3 também. E leite e fralda. 1,
2, 3. Ó, tem no terceiro, no quarto e no quinto. Fralda e cerveja. Apesar de cerveja ter um suporte menor, fralda e cerveja, pessoal, junto tiveram também um suporte alto aí, ó. 3 de 5, fralda e cerveja. Aí eu faço para pão e cerveja, 2 de 5. E leite e cerveja, 2 de 4. Veja que ele só pegou aqui, ó, pão, leite, fralda e cerveja. Por quê? Decidiu-se escolher, né, apenas quem é acima de 50%, que tem mais de 50%. Então, pão, leite, fralda e cerveja. Então, eu tenho pão e leite, pão e fralda, pão e cerveja. Leite e fralda, leite e cerveja. E fralda e cerveja. E aí, quando eu faço essa segunda eliminação, eu vejo que pão e cerveja e leite e cerveja, né, apesar de pão e leite serem altos aqui, mas com cerveja eu não tenho uma associação muito alta, abaixo de 50%. Eu já criei essas associações aqui. Então, o que é que eu descobri? Quem compra pão, compra leite. Tem uma tendência, né? Quem compra pão tem uma tendência a comprar fralda. Quem compra leite tem uma tendência a comprar fralda. Né? E quem compra fralda tem uma tendência a comprar cerveja. Então, isso foi um modelo clássico de associação descoberto, né, com algoritmos de inteligência artificial, que descobriu que, a grosso modo, tá, quem compra pão e leite e fralda compra cerveja. Quer ver? Se você compra leite, pão, cadê? Pão e leite, pão e leite com fralda. Veja que cerveja, ó, cerveja, os três que tem cerveja, tem, ó, nesse tem fralda e tem fralda. Tem leite, tem pão e tem pão. Então, existe uma associação aqui desses três, né, de 60% das pessoas compram pão e leite, compram pão e fralda, e também compra leite, fralda e compra fralda e cerveja. Então, se eu for colocar aqui, na regra, se compra pão, compra leite, qual é o suporte? Desculpa, qual é a confiança? 75. Né? 3 de 5. 3 de 4. Por quê? Das pessoas que compraram pão, 4, 3 compraram leite. É a confiança. Isso aqui é o suporte, tá? Então, para essa regra aqui, o suporte é esse. Qual é a confiança dela? 75% das vezes que o cliente comprou pão, comprou leite. Você pode combinar pão com leite, tirar o pão perto do leite, né? E aí você pode sair fazendo. E pão com fralda, né? Veja. Comprou pão, comprou leite. Comprou pão, não comprou leite. Comprou pão, comprou leite. Comprou pão, comprou leite. Comprou pão, não tem fralda. Tem fralda. Pão, tem fralda. Mesma coisa, 75. Comprou leite e fralda. Leite, não tem fralda. Leite, tem fralda. Leite, tem fralda. Mesma coisa. E leite é fralda e cerveja. Comprou fralda, comprou cerveja. Comprou fralda, comprou cerveja. Comprou fralda, comprou cerveja. Não comprou cerveja. Também 75. Essa mesma confiança aqui. Tá? Então, é mais claro de entender. Fácil de interpretar. Tem que ter muito cuidado
Porque se você começar a criar muitas regras, você pode super ajustar o modelo e ele ficar muito bom para o treinamento, mas cair o desempenho significativamente para a base de validação ou teste. Então buscar sempre umas regras mais equilibradas, né? São mais bem interpretáveis, obviamente, do que redes neurais aqui e o suporte Vector Machine. Talvez dê tempo ainda de a gente fazer um comentário sobre esse, porque a ideia da próxima aula seria finalizar o curso, né? Trazer dúvidas, como vocês trouxeram hoje, para finalizar os projetos. Mas eu vou ver a possibilidade de colocar o SVM aí no pacote. Quando a gente vê assim, menos flexíveis, né, para relações complexas, porque não tem como você é mais engessado, né? Não tem como você mudar muito, né? A ideia da regra não tem como você mudar muito. Quando diz assim, pode ser usado em assembles, na verdade está querendo dizer que pode ser usado em assembles aqui, mas no sentido de assembles heterogêneos, quando a gente está falando de bagging, de boosting. Mas é verdade, pessoal, já adiantando aí, só tem o curso de assembles, qualquer algoritmo, qualquer modelo você pode usar em assembles. Somente qualquer um você pode usar. Vai depender do tipo de assembly. Então, alguns exemplos: times especialistas em saúde, detecção de fraude, análise de crédito. O ECA traz aí alguns algoritmos. A grande questão das regras é a explicabilidade, né? Ele explica porque tomou aquela decisão, né? Como a árvore também. Aqui no ECA você pode... O 0R é o padrão, né? Ele é uma classe, ele é um algoritmo que vai prever a média para uma classe numérica ou a moda para uma classe nominal, né? Para um problema nominal. Uma regra bastante interessante é que esse JHIP, você pode vir aqui em More. O JHIP ele utiliza aquele método de indução. Acho que eu comentei lá Não é acho que é o Reaper. É isso mesmo, Reaper. Reaper de Reaper. Isso mesmo, Reaper. Ah, tava aqui, eu não tava nem vendo. Implementa um learn, né? Ao pé da letra, em inglês, um aprendedor, né, de regras proposicional, baseado poção. Aqui, ó, repetido incrementalmente, cortado a partir de dando prune, né, to produce error reduction. Por isso o nome Reaper. É um modelo que foi proposto aqui, tem aqui a referência, né? Em 1995. Na conferência de Machine Learning. Então você pode vir aqui, por exemplo, e classificar usando o JHIP, né? E ele, para aprender, ele internamente ele cria folds. Se você quiser prune ou não, então trabalha semelhante a uma árvore, né? Se você fizer testes aqui, conseguiu aqui uma acurácia de 71%.
um recall baixo aqui, né, para uma das classes. Mas enfim. Ah não, aqui é que eu estou usando Cross Validation 10. Veja que usando o 0R deu o mesmo resultado, né? Baixar aqui para 5. Ah, não estava no JRIP, desculpa. 70%. Enfim, você tem várias regras aqui, o Decision Table. Você pode até dar um Display Rules aqui, ó. E ele vai trazer todas as regras que ele criou. Check status, duration, class good. Ele cria todas essas regras aqui, ó. Beleza? Pessoal, é isso aí. Tá? Dúvidas aí, João ainda tá por aí. Eu vou parar agora e já vou postar essa aula. Professor, boa noite. Eu tenho dúvida, mas não é sobre o conteúdo. É referente ao certificado. Eu terminei lá o de estatística, eu não sei se ele chega no e-mail, não sei nem se já foi enviado. Eu queria saber como que ele vai chegar. O de estatística, eu estou esperando os projetos. Tu fez o projeto? Sim, eu fiz, já postei lá no Classroom. O de Machine Learning também já fiz, mas ainda não Eu postei. estou esperando dia 30, né? Ah, tá bom. Aí E ele chega por e-mail? O certificado? É. Sim, o certificado, quando tiver todos prontos, eu vou talvez fazer um meeting para entrega deles. Ah, perfeito. Certo? Legal. Para registrar. Tá certo. Aí vai ter que estar todo mundo que vai receber todos os cursos, né? Beleza, maravilha, professor. Obrigado. E outra coisa, eu tenho interesse nos outros cursos também, então se for ter um Vou abrir módulo 3... Pra semana eu tô abrindo, terça-feira provavelmente. Ah, tá. Aí você vai avisando no grupo lá, né? Não, vai sair no grupo, vai sair no e-mail, nos seus e-mails deve chegar. Uhum. Aí você tem interesse no de programação em Python ou no de Excel? Nos dois. Nos dois, né? É um curso mais básico, então é mais fácil ter mais gente. Uhum. Excel eu tenho uma noção, já trabalhei bastante com Excel, mas bem básico. É baseado em análise de dados, né? Então é um curso que você vai trabalhar muito com tabelas dinâmicas, alguns recursos de Excel. Uhum. Bom, não, é bom, é bom. Eu estava fazendo um de Power BI, mas da Microsoft lá mesmo, mas está bem no comecinho também ainda. Então... Power BI é legal. Legal também. Eu não dou Power BI porque você começa a programar em Python, você não... Aí, não, mas o meu trabalho é programar, é fazer as coisas. Aí não adianta, são coisas diferentes. Power BI você... Aí quando eu quero uma besteirinha assim, eu faço no Excel mesmo. E no Python você tem ferramentas para fazer com maior flexibilidade do que com Power BI. Só que dá mais trabalho no início, mas depois que você pega, você faz as coisas mais rápido, porque você faz no código, né? Fica mais fácil de mexer, né? Você não fica tão engessado. Mas Power BI é legal demais, você gerar gráficos e fazer. O ruim é que é pago, né? Você quer fazer publicar um dashboard, você tem que ter a licença. Eu tô tendo problema com isso porque o meu computador aqui é Linux, e aí ele não roda o programa. Eu tô tendo que usar aquele da web, mas da web não tem tudo também. Então, cara, dá uma olhada depois, já que você tá estudando, dá uma olhada depois naquele do Google,
É o... Esqueci o nome. Mas tinha do Google bacana. Tipo um BI do Google? É, Ah, não conheço não. eu esqueci o nome aqui. Né? Looker. Não sei se ele é pago, avaliação gratuita. Mas eu acho que tem um Looker Studio Google. É Looker Studio. Cara, eu vou te ser sincero, se eu hoje fosse precisar fazer alguma coisa, eu não ia mais pro lado do Power BI, não. Se é que eu precisasse de um trabalho, que fosse trabalhar, aí tudo bem. Mas no meu caso, eu desisti, eu estudei já. Mas se eu quisesse criar só dashboard, não sei o que, o Looker aqui é mais simples, você faz direto na web. Bota no YouTube um curso, faz um curso disso. Acho que é mais simples de... Tem vários modelos prontos já. Eu acho melhor. O que eu não gostei do Power BI é porque tem que, no final eu quero publicar um dashboard. Aí tem algumas coisas, bicho, que essas ferramentas, o complicado é o seguinte. Como é que eu faço aquilo? Tudo bem que hoje tem as IA, ajuda demais. Aí você não lembra, às vezes você muito tempo que não usa, entendeu? Ela tem muita coisa, você não lembra onde é. Certo. Eu comecei a fazer um curso para PM2S, fiz uma parte e dei uma pauta. Pronto. Eu acho que, olha, se você está focando nessa área de tecnologia, hoje em dia, você saber programar em Python e saber trabalhar no Excel para qualquer área, qualquer uma, não me interessa. 3 coisas. 2 coisas. Saber programar em Python de básico para nível intermediário, ter uma noção básica boa e saber fazer alguma coisa extra. E saber trabalhar com dados no Excel. Bicho, em qualquer área. Em qualquer área. É nesse curso que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer, na última semana, vocês vão ter um projeto, né? E o projeto, eu vou tentar fazer isso, dá tempo, vai ser o desenvolvimento de uma ferramenta, de um software mesmo. Sem banco de dados, sem nada, mas com interface gráfica, para solucionar um problema, sem ser simplesmente fazendo os códigos. Entendeu? Isso no curso de Python? De Python. Ah, legal. Só que é o seguinte, para você fazer isso, eu não sei se você viu que eu mostrei, tem 12 aulas no curso de Python. Eu vou precisar de 10. Então, assim, as primeiras aulas, tá aqui o de Python. É nessa playlist aqui, ó. Tem 12 vídeos. Cada vídeo desse é uma atividade. Mas, por exemplo, para a semana 1 e talvez para a semana 1 e 2, a atividade vai ser fazer a aula 1 e a aula 2. Para poder dar nas 10, entendeu? Aí, em algum momento aqui, por exemplo, eu vou botar, por exemplo, as menores, ó. A 1 e a 2 porque são mais fáceis, por mais que tenha 50 minutos. Mas, por exemplo, a 6 ela é pequena, uma aula menor. Então eu faço junto com a 6 não, eu acho que a 38 minutos, 38 e 59, 37 e 40, pronto, essa 6 e a 7 talvez aqui eu boto como uma atividade só, entendeu? Para poder dar em 10 semanas. Aí na 11ª semana
Seria o projeto, né? O curso de Python vai de 9 de outubro a 11 de dezembro. Uma boa obra, então. A gente já tá no meio aí de setembro, finalzinho praticamente. De 9 a 11. O de Excel vai de 9 a 11, mas de outubro, de novembro. Só que o de Excel vai ter aula terça e quinta. O de Excel é de 9. É porque é o seguinte. Se o de Excel, se vocês forem fazer o terceiro módulo, eu deixo o de Excel só nas quintas ou só nas terças durante os 2 meses. Entendeu? Sim. Mas, por quê? Porque aí eu faço seguido, né? Excel, programação e o curso de vocês. Aí talvez eu bote Excel só nas terças. E o de programação na quinta e o de vocês na quinta. Mesma sequência. Mas se o de Excel, se vocês não forem ter curso de módulo, eu vou ter que fazer Excel terça e quinta. E de Python na quinta. Por quê? Porque eu vou precisar de terminar o de Excel para começar o de inteligência de negócio. Porque não faz sentido eu fazer o de inteligência de negócio junto com o de Excel, porque é pré-requisito. É mais ou menos uma continuação. Basicamente, a turma de Excel eu vou convidar para fazer o de inteligência de negócio. É como se aí eu tenho que terminar o de Excel em 5 semanas. Terminar o de inteligência de aprendizagem, né? Não, aí eu tenho que fazer o de Excel em 5 semanas. Aí para eu fazer o de Excel em 5 semanas, eu tenho que ter aula terça e quinta. Faz sentido. Entendeu? Aí eu tenho o Excel terça e quinta, é porque vai ter depois terça e quinta de inteligência de negócio. Continuando. Agora, e não vai ter o de redes neurais e assembles. Agora, se é uma turma de 5 aí, dessa turma que está fechando, se é assim, pessoal, a gente quer esse curso de redes neurais, a gente vai fazer, vai ficar até dezembro aí, mais 10 aulas. Não vai nem precisar de 10 aulas, mas a gente vai ter 10 aulas. Então vai continuar no mesmo horário. Aí eu não vou ter tempo para dar o de Excel desse negócio, porque vai ser o de programação e o de Excel. Aí o de Excel não precisa ser terça e quinta. Basta ser terça. Agora vai até dezembro. A de programação basta ser quinta. Vai até dezembro, o de vocês vai até dezembro. Certo. Entendeu? E aí, nesse caso, o de inteligência não sai. Não, aí, tá. Aí o ano que vem é uma incógnita, né? Porque ano que vem pode ser que a gente consiga fazer um curso FIC de programação. Que aí seria um curso de Python com mais assunto ainda. Tá. Entendeu? Então, quem já tiver o curso Python de básico, cobriria até uma parte. Interessante. Vai ser ou de Python, FIC, ou um de análise de dados, FIC. Aí o de análise de dados inclui Excel, inclui inteligência de negócio, inclui estatística, e inclui estatística 2 vezes, na verdade. Estatística aplicada 1, estatística aplicada 2, Excel e inteligência de negócio. É interessante. Aí teria análise de dados. Porque não tem análise de dados, por exemplo, poderia ter esse de Power BI ou Google Loca. Mas aí eu não tenho condições, eu não tenho capacitação para dar. Não. Agora, de análise de dados, não teria programação em si. Seriam 4 disciplinas. Agora o de programação são 4 também. Basicamente é programação em Python. Aí você vai em programação básica dessa em Python. Aí você vai para um de programação em Python para análise de dados, que é usando Pandas e NumPy.
Aí vai para um de programação em Python. Na verdade, para análise de dados, queria utilizar Pandas, NumPy e Excel. Programação. Teria não só para Pandas e Python. Aí Python, talvez um pouco de Python para desenvolvimento de interfaces gráficas, para você juntar tudo. Eu teria que ver ainda, Fazer mas tipo dashboard. não, para fazer aprender a fazer um softwarezinho com cara, né? Para você não precisar estar botando a entrada de dados com input no terminal. Mas só um básico, só para você ter uma ideia. Então, custo de programação básico. Não acho que iria para web, não, mas seria Python básico, Python. Aí, basicamente, é conhecendo as bibliotecas, com NumPy, Pandas, Python com Excel, Python com TK-Inter para fazer interface gráfica. Certo. E talvez até Selenium, que é para automação. Mas aí, não sei. Beleza? Isso aí vai decidir. Beleza, professor. Obrigado, viu? Tranquilo. Vamos por partes. Vamos fazer esse de programação, vamos fazer esse de Excel que é básico, serve para toda a área. E aí o de inteligência de negócio vai depender de vocês. Se vocês quiserem, eu dou esse outro curso no lugar do de inteligência de negócio. Tá. Entendeu? Tá. Eu topo todos. Todos que tiver. Mas aí para o de eu Assemble, redes neurais e Assemble, eu vou precisar ter quórum. Entendeu? Vou precisar ter quórum. Eu posso até dar o de Excel e dar o de programação, dando o de Excel em 5 semanas para garantia. E quando acabar o de Excel, eu vejo, vou fazer o de inteligência de negócio em 5 semanas, ou vou fazer o de Python continua rolando, ou vou fazer o de redes neurais e assembles em 5 semanas. E aí eu utilizaria o último horário da quinta e o primeiro horário da terça. Ou na quarta e na quinta, não sei. Tá, combinado, professor. Beleza. Aí, essa questão de ter o terceiro módulo desse de aprendizado de máquina pode até ser decidido depois, mas aí para isso eu teria que teria que fazer o de Excel em 2 semanas, com 2 dias na semana, para fazer em 5 semanas, para garantir ter tempo de fazer o de inteligência de negócio depois, ou esse. O ruim é que para, né? O ruim é que dá uma parada nos estudos. Se eu esperar 5 semanas, vai dar uma parada nos estudos de aprendizado de máquina. Acaba dando uma pausinha, querendo ou não, dá mesmo. Aí é bom decidir logo. Decidir até o dia 30. Até o final do mês, então. Tem que fazer uma reunião, encontrar a galera e decidir até o dia 30. Fazer quem vai a fim de fazer o terceiro. Aí depende dele. Quem terminar esse projeto 2. Pelo que você mostrou lá em questão de atividade, pelo menos tem uns 4 que entregaram, né? Então, se precisasse de uns 5, talvez eu tivesse próximo, mas também não sei se. Não, quem entregou só tem um. O projeto, né? Só um entregou. Que fez a atividade 7 tem 3. Que fez a atividade 6 tem 4. Atividade 5 tem 4. Atividade 4 tem 4. Atividade 3 tem 7. Atividade 2 tem 8. E atividade 1 tem 8. Então, assim, basicamente 4. Que é Christian, João, Renan e Stephanie. Christian, João, Renan e Stephanie. É que estão fazendo as atividades. São 4. Christian, João, Renan e Stephanie. Mas Daiane disse que vai fazer, né? Aí a 7, Christian, João, só falta fazendo tu. Pronto. Beleza. Vou botar essa aula agora. Aqui já no site.
Beleza, então. Se tiver qualquer dúvida, Beleza, professor. Não tô com dúvida da matéria, não. beleza. Valeu, hein? Boa noite pra você. Valeu, boa noite. Vou jogar essa aula aqui.